pessoal, segundo carro, então a minha ideia do dia a dia, esse é o carro que eu uso para trabalhar. Então é o carro que eu estou ouvindo o som diariamente. Eu estou ouvindo o volume que eu quero, né? Vou mostrar um pouquinho dele para vocês. Muitos já conhecem meu set, mas alguns como não conhecem, então eu vou gravar aqui de novo. Então no cofre é uma bateria EMG 75 A, instalações Felipe Namba. Bom, o player já é um Alpine 163BT, já é bem mais complicado de mexer do que o Pioneer, porque a maioria da galera está acostumada a mexer com o Pioneer, as nomenclaturas e tal, e o Alpine muda bastante, então vai ser legal também colocar no vídeo esse carro com esse player. Kit duas vias é o MB Quart da linha Z, esse é o médio e esse é o agudo, o Twitter, né? Nas portas traseiras tem o coaxial da JBL, na verdade nem é muito usado, porque carro de trabalho, né? Nem vai gente aqui atrás, que eu ando assim, ó, cheio de coisa. Um amplificador de 4 canais que toca toda a parte estéreo, então é o JBL GT5 A604. Bom, as instalações desse carro da parte estéreo, kit duas vias e player, regulagens, manta da Dynamet, foram feitas todas pela Roncão, da Santa Bárbara do Oeste, do amigo Diógenes, vou deixar o contato dele abaixo aí. E as regulagens que foram deixadas são o seguinte. Bom, esse amplificador, você vê que ele tem a parte frontal até aqui. Então isso aqui é só da parte da frente. Isso aqui é uma saída auxiliar, tá? E essa é a parte de trás. Então aqui é o kit duas vias, aqui são os coaxiais, tá? O input level aqui bem pouquinho, porque eu não sou tão alto a parte estéreo, né? Então aqui é o ganho do amplificador da parte do kit duas vias. O crossover ele é de 32 Hz até 320 Hz. Esse é o que eu falei que é no vídeo anterior, que é o HPF, né? O High Pass Filter. Então eu deixo o kit duas vias a partir do 32, então eu deixo cheio praticamente. Na verdade aqui tem até uma função aqui, mais uma chavinha que talvez não dê para ver direito aí, que ele tá no modo High Pass ou Low Pass ou Flat, mas eu não deixo Flat não, nós deixamos então no High Pass e o corte de 32 Hz para cima. O Low Pass é se fosse usado esse canal para grave, então é o corte de grave, né? E o Flat é para deixar passar todas as frequências, então deixamos no High Pass Filter mesmo. Bass Boost geralmente dá um incremento aí na área dos 63 Hz mais ou menos, alguns na área dos 40 Hz. O Bass Boost aqui tá só um pouquinho, tá? Nem gosto de usar muito o Bass Boost, às vezes eu deixo zerado. Na parte do rear, que são os coaxiais das portas traseiras. Aqui o corte também ele tá na posição, a chavinha no High Pass Filter, né? E só que aqui a gente não deixa a partir dos 32 Hz não, porque esses coaxiais não tem tanto grave. Então a gente sobe um pouquinho esse corte aí lá por 70, 80 Hz mais ou menos. E tem o put level também, que é o ganho, né? Só da parte do rear. Subwoofer é então um FB Audio 15 polegadas 850 watts, caixa em torno de 100 litros livres, sintonia em torno de 30 Hz. Uma caixa mais para low, tá? Ela toca todas as músicas, tudo bem, também do jeito que eu gosto de ouvir, ela me atende. E também gosto das low, então ela desce, tem bem até uns 27 Hz, tranquilo. Eu gosto dela bem grande assim, também ocupa menos espaço no meu porta-malas, tá? E aí eu tenho toda essa lateral ainda livre, né? E deixo ela bem alta, que eu gosto até de ficar vendo o subwoofer excursionar lá da frente. Bom, para empurrar o subwoofer, Soul Digital Power 3.300 watts, tá? Lógico que é muito para esse subwoofer, mas a gente coloca pouca potência aí para não estragar o produto. Vem lá da frente dois cabos de 21 mm, então 42 mm de energia, né? Para tentar aproveitar ao máximo o Big 3 energia lá e energia que vem da bateria. Esse amplificador ele é de um ohm, né? Casa com o sub que é de um ohm também. Bom, então esse amplificador só para o sub, né? Aqui nós temos um input, um output, se precisar jogar para outro amplificador, né? Vem dois RCAs, porque o Play libera dois RCAs, mas nós usamos apenas um. Aqui à esquerda é o crossover com o High Pass e o Low Pass Filter.
né? Cada um escreve de um jeito, tá vendo? Aqui já escreve somente high e aqui escreve low. Então o high, de novo, high pass filter, ele corta as frequências altas. Então ele tá falando aqui que é de 5 Hz até 80 Hz. O que você ajustar aqui, ele vai tocar o high daqui para cima. Então ele tá em 5 Hz bem embaixo, que eu quero que toca desde os 5 Hz, quero que toca tudo, tá? Porque o FB aguenta tocar já a partir dos 20 Hz e nós gostamos de frequência baixa, então é arriscado tirar um pouco desse grave que você perdeu o grave lá. O Low Pass Filter, ele corta daqui para baixo, então 80 a 20 kHz é o crossover, eu posso ajustar. Ele também tá zerado para a esquerda, porque eu quero que ele toca de 80 Hz para baixo esse subwoofer. Eu não costumo tocar frequências muito altas, como eu já falei. Eu poderia de repente colocar um pouquinho mais para cima, em 100 Hz para baixo, porque é o player que vai fazer o corte mesmo, mais fino, né? Mas ele tá de 80 para baixo. Aqui é o ganho, tá um pouco acima do meio. Aqui é o Bass Boost, que você define em qual frequência você quer o Bass Boost. Ele tem, você pode ajustar de 35 a 70 Hz e dar o Bass Boost aqui. Mas eu não uso Bass Boost, tá zerado, tá? E aí a conexão do speaker é um ohm. Bom, aqui na frente eu ainda tenho um voltímetro que está ligado com o positivo lá na entrada do amplificador, então eu sei qual a tensão que está no amplificador. Tá 12.2 nesse momento, o carro está desligado aqui, só da bateria mesmo, né? E tenho um potenciômetro, né? Que ele está regulando o grave, ou seja, o RCA que sai daqui para o sub. Ele entra aqui, sai daqui e vai para o amplificador de subwoofer e você controla o grave aqui. Isso aqui é pouco utilizado, tá? São alguns casos, nós somos meio doidos mesmo, nós utilizamos porque é mais fácil você vir, dar só um ajuste fino no grave, um pouquinho mais, um pouquinho menos aqui, de acordo com o seu gosto, na hora que tá tocando a música. Porque a música varia, né? E cada música tem uma intensidade de graves, a gente quer colocar mais do nosso jeito, então para quem é assim já tem essa tecla aí. Esse player, o bom dele é que ele tem aqui na tecla setup que já ajusta direto. A primeira coisa é justamente o subwoofer. Então se você não tiver nesse Alpine esse controlador de ganho aqui, não tem problema também, que ele já tem um direto aqui, tá? Aqui também ele tem ajuste de bass level, treble, que o bass é o grave, né? E o treble é o agudo, médio agudo. O balanço, depois vou explicar porque tá no R2, eu explico mais tarde. Fader, que é trazer o som da frente para trás ou de trás para frente, tá zerado. Defeat, não uso. Volume também não, ele volta pro subwoofer aqui. Bom, eu tava com o carro desligado, fechado para poder gravar, mas muito calor, então agora eu liguei o carro e o ar-condicionado para poder gravar melhor aqui. Então você vê que a tensão agora já tá em 14 volts, né? Posso continuar mostrando aqui o Alpine. Essa tecla aqui, ó, do lado do volume, dá acesso a várias funções, tá? Vou começar aqui de cima. O EQ Presets é regulagens prontas do equalizador que eu não uso, tá? Tá em flat pra mim. Ele tem 9 bandas de equalização. Você entra aqui e você define, por exemplo, na banda 1, vou entrar nela. Você define qual é o center da frequência, ou seja, em que frequência eu quero mexer. Ele está em 31 Hz, vou voltar aqui. A profundidade dele, que é assim, a profundidade ela pode variar aqui, ó, do 3 até o 5. No 3 você quer mexer mais próximo da 31 Hz mesmo, no 5 ele é mais abrangente um pouco o gráfico. Eu deixo no 3, tá? E o level, se eu quero aumentar ou diminuir o 31 Hz. E isso para todas as 9 bandas. Então eu posso pôr a banda 2 aqui, eu gosto de deixar no 63. E aí o level dela, às vezes o 63 Hz eu reduzo um pouco. Então eu vou e dou uma reduzidinha aqui, ó, tá? Porque eu não gosto dessas frequências muito altas, né? Às vezes elas me incomodam. Então essa é uma coisa meio pessoal, tá? Então aqui você pode ajustar as 9 bandas. Então daqui até o 16 kHz, lá 20 kHz você pode ajustar.
Bom, o que ele mais tem? Source e volume. Você pode pegar um Source como o Bluetooth, por exemplo, ele é um pouco mais baixo que o normal, eu aumento 2 ganho, né, 2 dBzinho no Bluetooth. Eu posso, cada canal de entrada eu posso ajustar aqui esse ganho, a mais ou a menos, para que o som seja o mesmo, né, tanto no pendrive quanto no Bluetooth, né, quanto no CD. X-over é o crossover. Vamos subir aqui no front, então o kit 2 vias. Você define a frequência dele, ó. Ele estava em 80, que eu estava fazendo uns testes aí, mas geralmente deixo de 50 para cima. Quando eu quero tocar mais low bass, eu ponho no 80, para não ir tanto grave pro kit, né? Então ele tá de 50 para cima. Então a gente ajustou no play, no amplificador de 32 para cima, mas aqui é o corte mesmo mais fino, né? Eu ainda posso ajustar o slope dele, 24 dB. Quanto mais dB o slope tiver, mais o corte é um gráfico mais descendente, assim. Vai ficar, vocês vão entender melhor no próximo, quando eu estiver regulando a Suprema com o processador Expert. Vai te mostrar melhor o que é slope, tá? Então eu deixo em 24 dB e aqui eu levo a intensidade do corte, tá? Não deixo em 0 mesmo. O meu rear, que são os coaxiais da porta traseira, eu já deixo de 160 Hz para cima, porque eles não tocam muito grave mesmo. Então, para não distorcer, não ter nenhum problema vindo de lá, eu deixo 160 Hz para cima. E o subwoofer eu corto geralmente de 50 para cima. Tem música que o grave é muito, que aparece em muitas frequências de 63 Hz, mesmo mexendo no equalizador lá. E então eu corto 50 e às vezes chega a cortar até em 40. O bom do Alpine é que ele tem esse 40 Hz aqui para ajudar. Às vezes eu subo para 63 em rock, em eletrônica. Geralmente ela tem umas frequências mais perto dessa área e não me incomoda tanto, mas geralmente ele está em 50. O slope dele também 24 dB e o nível de corte também 0 dB. Aí tem subwoofer só on e off, né? Não tem nenhuma função a mais aqui, você só desliga ou liga o subwoofer, né? Fase do subwoofer tá no normal, que ou seja, quando solta um grave, por exemplo, o normal, que seria o 0 dele, ele toca primeiro para cima e depois para baixo. Quando você deixa no reverse, ele toca primeiro para baixo e depois para cima o sub. Alguns percebem essa diferença fazendo essa troca, outros não. Eu deixo no normal mesmo, tá? A fase do subwoofer, que alguns escrevem assim, fase 0 ou 180 também. Então no caso normal é como se fosse o 0 aqui. O length é a medida que você vai utilizar para o Time Correction, que ele tem depois aí uma opção Time Correction, o TCR do Alpine. E você você vai inserir as medidas de distância entre o seu ouvido e o kit 2 vias, entre o seu ouvido e o subwoofer. Então a distância está ajustada para cm de centímetro. Ó, pode ajustar em polegada ou centímetro. E aqui que é o TCR, ó, Time Correction. Então, correção do tempo, né? Ele tem aqui para o front L, front right, rear L, rear right, e o subwoofer L e o right. Então, aqui já entra uma parte mais séria, que nós vamos explicar em outro vídeo, que é a correção do tempo, para fazer esse alinhamento do tempo, para ter um palco sonoro melhor no carro. Então, aqui por exemplo, ó, eu coloco 37,4 centímetros, o meu front L está da minha orelha, o front right está 88,4 e você coloca e ele faz as correções. Nós não somos tão precisos nessa parte ou tão exigentes quanto o pessoal do SQ. O pessoal do SQ leva muito a sério isso aqui, porque o principal para eles é esse palco, essa correção do tempo para fazer um palco sonoro top. Eles são muito mais especialistas para mexer nisso. Nós vamos ter um vídeo com o pessoal da Hazard falando só sobre isso. A intenção desse carro não é ter um palco perfeito, tá? Bom, esses são os ajustes mais importantes aí do Alpine. Um detalhe aqui sobre o ganho, né? Quando você está regulando a primeira vez no sistema,
O Alpine, ele vai até o volume 35, tá? A saída dele é 4 volts. Quanto maior esse volume, mais volts libera na saída. Esse é um player ótimo, tá? Considerado aí um player premium, né? Então eu costumo deixar o volume meu máximo em torno de 30, sendo que ele vai até 35, para aproveitar todos os 4 volts da saída do player. Então como é que eu faço a regulagem? Eu ponho no volume 30 e vou aumentar o meu ganho pro kit 2 vias, pro estéreo, até um ponto que fica bom pro meu ouvido, até uma altura, um volume que fica bom, né? Depois disso, nós vamos ajustar, por exemplo, o level do subwoofer, o ganho do amplificador do subwoofer, também para se equilibrar, entendeu? Dentro desse volume 30 ainda. Você tem um vídeo do Felipe Nama que eu vou deixar aí também na descrição, que ele mostra sobre esse ganho do amplificador de subwoofer. Você estando num volume que você escolheu, você aumenta o ganho até a luz do LED clip acender, aí você volta um pouquinho, já tá bom, você vai tocar no seu volume 30 sem ficar clipando o amplificador. Bom, voltando um pouquinho ao que eu estava falando sobre o balanço, eu não achei sinceramente nesse player nem no manual o ajuste para, por exemplo, aumentar o kit 2 vias do canal esquerdo, aumentar um pouquinho ou diminuir um pouquinho, o canal da direita aumentar ou diminuir um pouquinho, para centralizar mais o meu palco. Porque você está mais perto da esquerda, por exemplo. Então o som da esquerda vai ser maior que o som da direita, você está mais perto da esquerda. Se eu quero que centralize mais o palco, eu vou diminuir um pouco da esquerda para ele ficar meio igualado com o da direita. Como não achei isso separadamente, no balanço eu faço isso. Eu não sei se, na verdade eu não sei se isso está totalmente correto, tá? Eu faço assim, o palco para mim fica bom dessa forma. Então você tá jogando pro R2, né? Mais 2 dB a mais para a direita, para aumentar o da direita e diminuir um pouquinho da esquerda para ele centralizar mais. Então eu gosto de fazer assim. Outra coisa interessante nesse Alpine que eu descobri esses dias, o Bass aqui, o Bass Level geral, tá no 0. Vamos diminuir um pouco para vocês entenderem. Vou pôr no -3, tá? Se você for lá no equalizador, a banda 2, 63 Hz, ó, 63 Hz, é justamente o Bass lá. Quando eu mexo lá -3, aqui vai para -3 sozinho também, entendeu? Então, pra mim é até bom isso. Por quê? Vou deixar aqui zerado de novo. Você vai ver lá que o Bass vai estar 0. Olha lá, 0. Eu via que eu mexia lá e de repente aqui tava mudado, não entendia porquê, aí depois eu fui entender. O Bass Level é justamente na casa dos 63 mais ou menos. Então quando eu tô vendo que 63 Hz tá me incomodando muito, só vou no Bass Level aqui, dou uma diminuidinha e já fez, entendeu? Realmente, galera, eu ouço o som mexendo no som o tempo todo. Não tá me agradando, eu vou e regulo, tem que ficar do meu gosto. O pessoal da SQ também vai me criticar por causa disso, de você fica mexendo na regulagem toda hora e tal. Eu sei que a maioria não mexe, deixa lá do jeito que tá. É que eu consigo perceber as diferenças e o que me incomoda eu retiro, o que eu tô precisando de mais eu coloco. Eu sou assim mesmo, tá? Esse é o meu jeito de ouvir o som. Bom, e por último aqui, só voltando no equalizador, o correto é você ter um RTA com um bom microfone para analisar as frequências, o que está faltando, o que está sobrando para você equalizar melhor. Eu não tenho isso, tá? Eu vou de ouvido mesmo. Eu não preciso mexer nas frequências lá médio, agudo. Eu não mexo, não preciso, não vejo necessidade, o kit me atende bem. Eu mexo mais só no grave mesmo. Então eu deixo tudo flat naquela área, né? Porque pra mim já tá me agradando. Então assim, minhas regulagens são feitas de ouvido mesmo. Como é que você regula de ouvido? Você tendo referências. Você tem que ouvir vários sistemas. Eu sou técnico de home theater há 10 anos, então eu ouço várias salas de home theater de alto nível montadas, mais vários carros. Você vai pegando referência de tudo que é lugar e você vai deixando o seu sistema de acordo com as suas referências de ouvido e o seu gosto.
Então de ouvido mesmo é o jeito que eu faço os regulares aqui, que eu gosto muito desse som aqui. Bom, pessoal, vou tocar uma música, tá no pente aqui, Hard Times, da Vanessa Fernandes, que recentemente nosso amigo Alex mandou um vídeo pra mim do Sistema SQ e tava tocando uma música dela, e essa moça aí eu peguei o CD inteiro aqui porque eu adorei. Então o Alex me fez esse favor de conhecer mais um artista, assim que eu gosto. Vai conhecer artistas que não são conhecidos, mas que tocam o estilo que você gosta. Vamos tocar um pouquinho aí. Ouvi um low bass também, que a gente não é de ferro, né? Dirty Cup 30 Hz. Julius, 30 e 40 Hz.